Olá, turma! Essa é a quarta aula de cultura. Vamos falar sobre Estado moderno. Olá, pessoal! Dessa vez vamos começar a aula de um jeito maquiavélico, mas não se assustem. Vejam esse vídeo que logo tudo vai fazer sentido. Maquiavel foi um dos primeiros pensadores a estudar com o que podemos chamar de uma atitude científica as artes da política e do governo na prática. Com ele, a política começou a ser analisada como a matemática, a física ou a astronomia, através de deduções lógicas e sem recorrer à ética ou à jurisprudência. Maquiavel descreveu com absoluto realismo como os tiranos de fato se comportam. E longe de criticar suas condutas ou distinguir entre o príncipe que governa através da lei e o tirano cujas leis estão em seu próprio seio, ele considerava que o governante bem-sucedido tem que estar além da moral. Graças a conclusões como essa, é que se pode dizer que, após Maquiavel, a compreensão da política e do poder nunca mais foi a mesma. Então, que tal? Já falamos bastante de Estado quando a gente estava muitas vezes nos referindo a um país. Chegou a hora de discutirmos o que é Estado por definição. Quem pensou sobre isso lá atrás foram os filósofos contratualistas. Vamos falar também sobre o surgimento do direito e o papel da justiça. Veremos ainda aspectos importantes como a Revolução Francesa, a ascensão dos interesses liberais burgueses e a ruptura com o absolutismo. Vamos começar pelo começo. O Estado moderno surgiu em meados do século XV, quando o sistema feudal já estava em decadência e o capitalismo mercantil começou a se desenvolver na Europa. O primeiro pensador a refletir sobre a formação dos estados foi Nicolau Maquiavel, um italiano que fundamentava sua teoria no uso da força. Depois da sua obra O Príncipe, o termo maquiavélico às vezes é usado com sentido negativo, embora nem sempre deva ser interpretado dessa maneira. Apesar desse teórico ter contribuído muito para a fundamentação dos estados, quando produziu suas obras, o Estado era absolutista. Todo o poder era concentrado nas mãos de um rei autoritário. Já que você começou mostrando o vídeo, eu também quero mostrar. Eu conheço uma música dos Mamonas Assassinas muito boa sobre o príncipe. Quer ver? Liga, minha ideia é da hora, quero revolução, tô tentando ao pouco, mas tô ficando louco, minha história é tão bela, todo mundo quer ela, mas ninguém quer cuidar, nem dar tudo no olho, todo mundo na rua, eu falo com o povão, mas me sinto sozinho, vou escrever meu livrinho. Príncipe, que veio minha Itália é uma bagunça, todo mundo quer mandar, quer iniciar, quer um governo mais justo que faça tudo funcionar. O Papa que maluco quis o meu livro publicar e não queria, ai, eu queria, cadê o meu livro? Os índios meios não. Oh yes, oh no, eu nunca disse príncipe, Isari poeta. Eu já love you. Hey, Gabaguinho. Adorei, Arita! Sinto muita falta dos Mamonas e imagino que não seja a única, né? Bom, voltando ao nosso foco. Além do Maquiavel, outro filósofo que teoriza o Estado absolutista é Thomas Hobbes. Ele viveu durante a Revolução Inglesa, ou Revolução Gloriosa, em um período de conflitos e incertezas. Hobbes queria que o pensamento político moderno explicasse o estado de natureza dos homens. Para ele,
os homens viveriam em um caos, uma barbárie, uma verdadeira guerra de todos contra todos, se não houvessem renunciado aos seus direitos em nome da paz. Só haveria uma única forma de se chegar à paz, através de um pacto social, segundo o qual todos cederiam seus direitos a um governante soberano. O surgimento do Estado se dá no momento desse pacto, com a função de controlar os homens para que eles não entrem nessa guerra constante. Outro inglês também discutiu esse assunto. O nome dele é John Locke, que discordou das ideias propostas por Hobbes. Locke pensava que o estado de natureza não era de guerra de todos contra todos, pelo contrário, seria um estado de igualdade, já que todos foram criados por Deus e dotados do uso da razão, da racionalidade. O Estado teria sido criado, então, com a finalidade de defender a propriedade privada, para punir quem invadisse o direito à propriedade, à vida, à liberdade do próximo. Dessa forma, o Estado estaria garantindo a igualdade entre os homens, já que o poder do homem sobre o homem seria transferido à comunidade política, ao povo, e não a um só indivíduo. Arthur, é muito importante que esteja clara a relação entre essa teoria do Locke e os princípios liberais do Iluminismo, que foram importantíssimos na formação do Estado moderno como ele é hoje. Quando fundamentou as concepções liberais de Estado, Locke abriu caminho para os iluministas Rousseau e Montesquieu aprofundarem suas ideias. Para Rousseau, o homem em seu estado de natureza seria tímido, indefeso, seria um homem bom. O pacto social se daria então simultaneamente entre todos esses homens, transferindo para a comunidade política todo o seu poder pessoal e de posses. Todos fariam parte dessa comunidade e viveriam, portanto, em igualdade. A vontade geral prevaleceria, seria um Estado do povo. Já Montesquieu se aprofundou no estudo das leis, argumentando que seriam necessárias várias esferas de poder, uma detendo a outra, para que realmente houvesse liberdade política. Montesquieu teoriza, portanto, a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem poder de veto sobre o outro. Assim, a ideia é que estas esferas trabalhem em conjunto e o povo seja representado em consenso. Também cabe a nós, em uma democracia, fiscalizarmos a atuação de cada um deles. Filosofias à parte, a gente sabe que toda essa teoria funciona bem mal na prática, né? Tanto no presente quanto no passado. A própria França de Montesquieu provou com a Revolução Francesa, que foi um marco de mudança na história do homem, que nem tudo ia bem no Estado, não é? Pode ter certeza que não ia tudo bem, Arita. Senão, não teria acontecido a revolução que é considerada por muitos a maior de todos os tempos. A Revolução Francesa determinou a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. Em 1789, os revolucionários estabeleceram os privilégios do capital, em detrimento dos privilégios de nascimento. Ou seja, não era mais a descendência da família real que determinaria aqueles que estariam no poder, mas a quantidade de capital acumulada. Foi aí que os ricos passaram a ser os favorecidos. Essa era a primeira vez na história que isso acontecia e garanto que causou um desconforto geral nos reis, duques, príncipes e marquesas. A classe burguesa passou a deter o poder. Na primeira fase da Revolução, conhecida também por Assembleia, o acontecimento mais importante foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que determinava a igualdade dos homens perante a lei. Isso significava que todos teriam direito à propriedade privada e liberdade religiosa. Na segunda fase, chamada de Convenção, foi instaurada a República na França e pela primeira vez na história o voto universal masculino. E é na terceira fase, nomeada de Diretório, que a Revolução perde o caráter popular que havia adquirido e que Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 do Brumário, tomando o poder para si e determinando o fim do período revolucionário. Mas a regulamentação no formato de leis vem de antes, não é, Raquel? Ixi, vem de muito antes dessa época, Arthur. Por volta do século 5 e 3 a.C., os romanos já se preocupavam em criar leis que fossem válidas dentro de seu território. Por serem pioneiros na questão da justiça, os romanos influenciaram, mesmo depois da queda do Império,
várias produções jurídicas dos reinos ocidentais. Até hoje, ainda existem influências do direito romano sobre os direitos nacionais europeus e até sobre os sistemas jurídicos latino-americanos. A religião é outro ponto importante para a gente entender as regras de cada sociedade. Várias civilizações em outras épocas e lugares julgavam que a religião era determinante no código de conduta moral das pessoas. Durante a Idade Média, por exemplo, a conduta dos indivíduos na Europa Ocidental era determinada pelos valores cristãos. A Igreja estava no poder. Como era a única instituição da época, todo o poder político, além do econômico e do ideológico, estava em suas mãos. Por isso, até as sanções determinadas hoje pelas leis eram aplicadas pela Igreja a partir dos seus próprios critérios. E vocês sabiam que até hoje, em certas partes do mundo, prevalecem condutas determinadas pela religião e não pelo direito? Isso é verdade, Arthur. Estados que têm essa característica são chamados de teocráticos. Neles, as ações políticas, jurídicas e militares do governo são submetidas às normas de uma determinada religião. No Irã, os governantes estão submetidos desde a Revolução Islâmica de 1979 aos ayatolás, líderes religiosos islâmicos. Por isso, qualquer tomada de decisão do governo dificilmente será contestada pelo povo, que, em sua maioria, segue fervorosamente o islamismo. E é nisso que está o problema. Podemos dizer que o Irã é um país no qual um único grupo detém o poder. Nem sempre isso tem alguma relação com a religião. Na própria França, durante a Revolução Francesa, apenas um grupo detinha o poder, a burguesia, que defendia sempre seus próprios interesses. Essa característica pode determinar condutas conflituosas, tanto interna quanto externamente. Quando apenas um grupo detém o poder e o povo não se sente representado por ele, pode acontecer uma rebelião contra o governo ou uma guerra civil, como aconteceu na China, na Revolução Comunista de 1949. Países como o Irã têm maior tendência ao terrorismo, já que o grupo que está no poder tem por objetivo a destruição de certos valores da civilização ocidental, através de atos terroristas estimulados pelo fanatismo religioso. Nossa, papo seríssimo. Tudo isso cai no Enem? Tudo isso e muito mais, Yarita. Dá uma olhada nesse exercício que a Raquel separou. O filósofo grego Aristóteles, ao afirmar que os desiguais devem ser tratados desigualmente, conceituou a ideia de uma justiça distributiva. Partindo dessa afirmação, indique qual política governamental atenderia aos princípios de uma distribuição mais equitativa, visando restabelecer maior igualdade entre os cidadãos. A. Propor leis que estimulem a iniciativa privada a realizar o papel do Estado. B. Implantar projetos que acabem com a fome e ampliem o acesso à saúde e à educação. C. Financiar grandes empresas para aumentar o produto interno bruto. D. Criar taxas e impostos com valor único para todos os cidadãos brasileiros. Ou E. Criar leis que determinem quais espaços da cidade podem ser ocupados por cada população étnica. Para resolver esse exercício, temos que pensar na ideia por trás da citação de Aristóteles. Para ele, o governo deve proporcionar às pessoas que enfrentam maiores dificuldades modos para que consigam alcançar patamares de uma vida digna comparado ao resto da sociedade que não passa pelo mesmo tipo de problema. Esse tipo de ação é realizada, por exemplo, quando se implanta projetos para a diminuição da fome e para que haja saúde e educação adequada à população de baixa renda, utilizando recursos oriundos dos impostos pagos todo santo mês. Por isso, a alternativa correta é a B. Pessoal, já deu para perceber que saber essas coisas também pode fazer muita diferença para você entender o mundo e as coisas que estão acontecendo. A história vai passando, mas muitos acontecimentos de muito tempo atrás se assemelham com o que acontece hoje. Raquel, como é que a gente pode entender o Estado atualmente? Hoje, chamamos de Estado uma determinação territorial na qual uma ou mais pessoas governam uma população soberanamente.
sendo reconhecida internacionalmente e detendo o monopólio do uso legítimo da força dentro de seu território. Independente de seus valores religiosos ou morais, a soberania garante que o governo que está no poder esteja acima de tudo e de todos internamente e, portanto, que a tomada de decisões seja reconhecida e aprovada pelo povo. E o Estado brasileiro? Funciona da mesma forma, Arthur? O Estado brasileiro é hoje uma democracia presidencialista, ou seja, baseada na figura do presidente da República como autoridade máxima, federalista, isso é, dividida em estados chamados de unidades da federação, e multipartidária. O sistema de lista aberta, adotado em pouquíssimos países, favorece os partidos pequenos, já que para o poder legislativo, o voto é na figura representativa, ou seja, no próprio candidato e não na legenda do partido. As políticas adotadas dentro desse arranjo constitucional seguem os princípios do capitalismo norte-americano, uma doutrina neoliberal, sem intervenção do Estado na economia e privatizante, ou seja, com o menor número possível de empresas estatais. A nossa Constituição mais recente é do ano de 1988 e temos cada vez mais conseguido fortalecer a democracia por meio da diversidade de ideologias representadas pelos partidos, além da garantia de participação popular por meio do voto e de outros canais de fiscalização dos seus representantes públicos. Para entender melhor o que é o Estado brasileiro hoje, procure ler com bastante atenção a parte de política, dos sites, revistas e principalmente dos jornais, né, Arthur? Isso mesmo, Raquel. Fiquem ligados e também não deixem de praticar os exercícios. A gente se vê na próxima aula. Tchau! Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula, mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?